Então, portanto, torcedores, calma. A informação é, Dorival Júnior será o novo treinador do Corinthians. Aparou as arestas que deixavam... Gostou, o Renatão gostou, hein? O Renatão gostou aqui. Então, Vessa, não sei se você tem mais informações. O G Podcast fala do Dorival. Estamos falando agora, G Podcast, do Dorival Júnior. Então, enfim, Dorival Júnior será o novo treinador do Corinthians. Pois é, demorou, mas aconteceu. Tudo começa ainda com aquela negativa do Tite no dia 22, terça-feira, de manhã cedo. O Fabinho parte lá para Santa Catarina. Isso era terça-feira, dia 22. Para fechar agora, sexta-feira, manhã de sexta, 25, depois de outras reuniões e tudo mais, com a vinda, inclusive, do próprio empresário, que é parente dele também, a São Paulo. Teve reunião ontem à noite, reunião agora de manhã, mais um café da manhã, e aí tudo deu certo, as partes se acertaram. Demorou 3 dias para isso acontecer. Começou a virar meme, começou a virar muita irritação por parte do torcedor do Corinthians, porque é aquela coisa, o torcedor fala, pô, quem ele pensa que ele é, o Guardiola, fica aqueles discursos normais de torcedor, mas negociações, muitas vezes elas são assim mesmo. A gente trouxe o que ontem? Ele pediu lá em cima, o Corinthians que não queria lá dar tudo aquilo, chegaram num denominador comum. Acho que o Corinthians pode ter melhorado um pouco, ele também, no staff dele, abaixou um pouco aquele valor inicial, aquela pedida não iria acontecer de jeito nenhum. Então as partes conseguiram chegar num denominador comum. Ele está em Santa Catarina, agora é o caminho agora trazê-lo agora para São Paulo, tem o treino à tarde, é recuperação dos jogadores, né? Então nem é treino, muito treino. Amanhã sim vai ser, dá para dizer que é o primeiro treino dele no CT do Corinthians, e aí fica a dúvida se na beira do campo, no domingo ele está na beira do campo diante do Flamengo, ou se vai ter tempo de assinar contrato, aquela coisa toda. Lembrando, a gente está aguardando o anúncio oficial nas redes sociais do Corinthians, também isso não aconteceu, isso tá para acontecer, mas ainda não rolou. E aí fica a dúvida para domingo, se ele fica na beira do campo, ou se assiste de um camarote do Maracanã. É curioso, né? Ele vai iniciar a sua trajetória exatamente contra um clube que ele passou recentemente, então ele conhece bem praticamente todos os jogadores, ou a maioria dos jogadores do Flamengo, conhece bem o Maracanã, quase 60 mil ingressos já vendidos, depois de alguns públicos bem mais ou menos, aí o Flamengo vai poder ter o Maracanã cheio de novo diante do Corinthians. É um desafio enorme por parte dele, o contrato que ele está assinando é até o final de 26, e isso tem uma explicação, né? É quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo. Não tenho muita informação de quanto ficou o salário, quanto vai ser multa rescisória, quantos salários. Isso eu não tenho ainda nenhum tipo de informação. Mas o Corinthians, para mim, contrata o treinador principal que estava livre no mercado. E eu entendo aqueles que são mais antigos como nós. Pô, mas o Dorival não é aquele que já trabalhou nos 10, sei lá, clubes da Série A, 12 clubes da Série A? Sim. Esse também é o Dorival, só que o recorte atual dele é compreensível da gente tratá-lo de maneira diferente. O cara veio da seleção brasileira, trabalhou em 2 grandes clubes, sendo campeão de Libertadores, 2 Copas do Brasil. Ele não é o cara que o Flamengo contratou do Ceará na Série B. Aquele era um Dorival. O Dorival de agora é um Dorival um pouco maior, a gente tem que ter essa noção. E na minha visão, na minha opinião, sem o Tite, que está impossibilitado de trabalhar, dos nomes brasileiros, ele era o maior, e o Corinthians buscou o maior nome do atual momento. Tem muitos desempregados, aí muitos treinadores brasileiros estão sem emprego, mas de todos eles, o Corinthians buscou aquele que para mim tem o maior status, o maior nome hoje em dia, e eu acho que a diretoria fez bem, demorou 3 dias, mas eu acho que o Fabinho conseguiu aí a sua missão. Não conseguiu ao tentar segurar o Ramon, mas a segunda missão que foi dada a ele conseguiu, que foi trazer o Dorival. Acho que é uma boa tentativa do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Sim, claro que teve seus desafios de trazer o Dorival, mas vamos combinar que também não tinha exatamente muitas alternativas, né? Tentou o Tite não veio, é o Dorival. Também não tinha outro, né? Não é que precisou do scout achar um treinador. Era um cara absolutamente óbvio, como foi quando o São Paulo contratou, né? Vamos deixar claro. Né, Arnaldo? Eu concordo. Na verdade, antes dessa questão do Tite, a questão pessoal do Tite, eu até perguntava para vocês, antes de saber a questão pessoal do Tite,
para quem apontaria a mira de vocês se fosse contratar um técnico no seu time? Hoje, no Brasil, Tite ou Dorival? Eu contrataria o Dorival. Hoje? Hoje. Né? Pelo que aconteceu na carreira dos dois nos últimos tempos. E pela particularidade. Então, a gente discutiu. Acho que teve o Mancini versão no Tite. Eu acho que o Dorival não é uma garantia de trabalho longo. Tudo que a gente está falando aqui, Babel, Muricy lá atrás, Tite no Corinthians, não é uma garantia. Nunca foi de trabalho longo, mas para o caos do Corinthians, então, acho que funciona. É experiente, sabe lidar com o elenco. O time já joga no modelo que ele gosta? Joga no modelo que ele gosta, isso é bem importante, bem importante. Vamos dizer que o Tite vinha armando seus times e a seleção num modelo que o Corinthians não joga, que o Corinthians não tem atletas, né, de lado de campo, por exemplo. Então, isso pode ajudar. Ele já normalmente chega e consegue rapidamente dar uma cara, um clima, né, amistoso ao ambiente e tal, é a característica dele, né? Então não demora muito e é uma temporada em que você não tem muito para respirar, né? Isso, tem o Flamengo, depois você estreia na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. No São Paulo ele chegou também, ele vai... É curioso, como todo técnico do Corinthians, quando tem troca, quando tem alguma coisa, ou do Flamengo, tem o Corinthians e Flamengo no meio, né? É impressionante. No São Paulo ele chegou, foi contratado numa sexta também, final de semana era América, Mineiro, eu acho. O brasileiro, ele já foi para o banco, ele vai para o banco se ele tiver condição legal. E, curiosamente, também no São Paulo ele tinha o jogo da Copa do Brasil, o segundo jogo no interior de São Paulo, é mais ou menos na mesma época da temporada que ele chega ao Corinthians. Só estou fazendo essa comparação porque é o abril, né? Que é a hora que tem brasileiro, competição internacional. O São Paulo também estava na Sul-Americana, não estava na Libertadores, mas estava numa situação melhor que o Corinthians na Sul-Americana, porque tinha estreado com vitória e tal. O Corinthians está numa situação mais desconfortável do que o São Paulo estava na Sul-Americana. O resto se parece o momento de cada time na temporada. E acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho. E aí, é aquilo. Ele vai ter tempo, né? Então. Vai ter. No mês No Mundial. Tá. Bom, isso todo mundo teria, né? Não, tô falando na troca. Mas aí que tá, esse é um bom ponto. Não é exatamente um período fértil. Ele é bom jogo a jogo. Para ele, você disse. Ele é bom para essa maluquice que a gente está vivendo. Eu acho que essa questão do visitante, que é outra semelhança que Corinthians e São Paulo têm nos últimos tempos, pelas instabilidades, eram times que o Zubeldia hoje no São Paulo resolveu um pouco, mas que o Corinthians também tem, é uma missão para ele, porque ele foi muito mal no São Paulo como visitante, no Flamengo não foi tão bem, e é uma questão que o Corinthians precisa lidar para a temporada funcionar, para ele ganhar um título, por exemplo, né? Então, é uma situação que marcou um pouco o trabalho dele recente no São Paulo em comparação que ele vai ter no Corinthians. Mas acho que o Corinthians foi, mesmo demorada, a negociação foi na opção melhor, na minha visão. Agora, Massa, tudo bem, opção melhor, indiscutível tal, o Arnaldo disse que seria melhor até do que o Tite, não sei o quê, mas acho que tem um desafio aí para o Dorival, que nunca é fácil para qualquer cara, seja o Dorival, seja o Tele, seja quem quer que for. O cara tá vindo de uma cacetada, de um fracasso retumbante na seleção brasileira. E vamos lembrar, o Tite voltou do fracasso na seleção, fracassou de novo e até agora não se encontrou, agora está afastado. O Arnaldo sempre lembra do Tele, demorou 5 anos para o cara retomar direito a carreira. O Diniz não está empregado até agora. Você tomar uma bucha na seleção, como o do Dorival tomou, não é que vai chegar agora, agora eu vou trabalhar aqui no coisa e vai dar tudo certo. O Filipão demorou, foi pro Grêmio, foi para não sei o quê, até retomar. Demoraram anos para os caras que voltarem da seleção a voltarem a ter um trabalho, a se equilibrar, vamos dizer assim, na carreira. Esse é um desafio pro Dorival. Sempre é um desafio pessoal dele, né? Que ele vai ter que deixar o fracasso de lado para encarar o Corinthians. Agora, vamos lá. Ele não está chegando num clube que tem que fazer reconstrução. O time está pronto. O elenco está pronto. A não ser que tenha muita mudança, venda de jogador que vai precisar vender.
pelo que eu vi o diretor financeiro falando, vai ter que entrar um dinheiro aí no meio do ano, mas vai perder 1 ou 2, e também não é problema, vai lá, contrata mais 3, 4 e tudo bem. Né? Então, o time está pronto, a escalação do Corinthians, ele precisa arrumar a defesa. O resto está feito. Entendeu? Tem 12 volantes, 73 atacantes, tem Memphis e Depay, talvez... Tem, mas volante tem. Não, mas tem uma dupla de atacantes, talvez seja... Tá, tudo bem, você não tem gol, fez ontem, garante o seu campeonato. Entendeu? Tem aquele menino que Thales, veio o Thales, que tá, ele oscila, mas ele é bom jogador. Pode Entendeu? apostar que vai melhorar. Não, e se bater o pé, traz o Pedro Raul de volta, entendeu? Tô brincando, ele tá indo muito bem do Ceará, deixa ele lá. Entendeu? Então, você tem jogador. Ele tem jogador. E outra, ele tem uma coisa que não precisa mexer muito. Certo? É o 4-3-1-2, é o losango no meio, que ele adora usar. Né? Agora, tirando o Garro e o Triângulo das Bermudas, sabe Deus o que vai acontecer, e o Coronado, que possivelmente pode sair no meio do ano, talvez tenha que fazer 1 ou 2 ajustes no elenco. E pronto, ele está com o elenco pronto. Não vai da liga. Pode apostar, o Corinthians vai estar mais forte em agosto, porque o Dorival tem esse perfil. Vai da liga. Ele é um treinador que... Você sabe que tem perfis diferentes, né? Às vezes o treinador passa despercebido. Isso é encrenca. Você é burro, né? Lembra do Mano? Entendeu? Ele não vai fazer isso. O Corinthians ele vai... Não sei se o Corinthians é um lugar que um técnico pode ficar passando despercebido assim. Porque é melhor para o Corinthians. E não sei o quê. É melhor, sabe o que ele vai falar? Como é que ele fala? Saibamos que futuramente, eu entendo a torcida e tal. Ele não vai lá, como o Lucha fez, conversar com os caras lá. Entendeu? Ele não vai chamar o jogador de burro publicamente. Não, claro que não. Ele joga água mesmo, não gasolina. Sim, e aí o Corinthians precisa disso. Sim. O Memphis, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber como ele vai administrar. Esse é um problema. Qual é o problema? O Memphis não é um problema para o Corinthians, não é isso que eu estou dizendo. O Memphis demitiu o Ramon porque ele disse que nesses meses todos, taticamente, não houve evolução. Certo? Pelo contrário, regressão. Quase. Pois é. Não me parece ser o Dorival um treinador tático, de muitas novidades táticas. O Memphis está acostumado com outros modelos. Né? Ele vem da Europa, vem com outros modelos. O Dorival é o cara que a gente sempre discutiu aqui, lembra? Faz o simples. Não é fácil fazer o simples. Mas o Ramon fez o simples muito tempo. Será que ele, Dorival, vai convencer o Memphis de que ele é capaz? Porque aí, diante daquela declaração, a gente pensa. Porque este é o primeiro fator de convencimento. Talvez o Lucas Silvestre, que é um cara estudioso, possa ter um diálogo com o Memphis mais aberto para convencê-lo de que este modelo vai funcionar. Né? Então, para mim, o único risco é esse, não tem mais risco. Vai dar certo. Bom gancho, porque o Lucas Silvestre, que é o filho, né? Ele era, no São Paulo, na seleção, o cara da bola parada do sistema defensivo. Então, a incumbência de terminar esse karma do Corinthians vai ser do Lucas Silvestre. Né? O aspecto defensivo e a bola parada. A bola aérea. Gol de escanteio não pode tomar, gol de falta lateral não pode tomar. Então, várias situações de dia a dia, o Lucas já toma conta, digamos assim. Ficou aquela imagem ruim, né, para o Dorival da Copa América, que na hora da distribuição dos pênaltis ele fica fora da rodinha e o Lucas Silvestre está falando com os jogadores, porque a bola parada, o treinamento de pênaltis possivelmente tinha sido comandado pelo Lucas Silvestre. Mas então, que tá. Eu acho que em termos de... Para a seleção brasileira, todo esse tipo de detalhe faz muita diferença. O treinador da seleção brasileira precisa ter né? Contentar várias regiões do país, ser um cara carismático. Não é simples ser técnico da seleção brasileira, tanto que agora esgotaram todas as possibilidades e vão para o estrangeiro provavelmente. Mas eu acho que essa questão do Memphis é também interessante. No São Paulo, ele lidou com o Rames. Não teve crise com o Rames, né? Mas ele cedeu, né? Tomou de 5. Não. 3, né? Então, mas... Foi, não lembro. 5, Palmeiras. Mas então,
repare, a crise com o Rames foi estourar com o Carpini. Porque o Dorival, ele não escalou o Rames nas finais, certo? Aí começou a escalar o Rames nos jogos do Brasileiro, já a temporada estava acabada. É uma outra coisa. Primeiro, o Memphis é titular e joga pra caramba. É só a semelhança de lidar com a estrela estrangeira, por exemplo. O Dorival não está um pouquinho maior depois, agora também? Passando na seleção? Do que era do São Paulo? Não tem... Eu acho assim, sinceramente, ele estava maior quando saiu do São Paulo que agora. Ele diminuiu. Sinceramente, ele está maior. É que assim, foi tão pouco tempo e como todo mundo está fracassando na seleção, mas não. Aquilo que aconteceu em Buenos Aires não é qualquer coisa. Foi um desastre completo. Foi uma das piores exibições da história da seleção brasileira. Marca muito. As escolhas dele, para mim, ele está menor. Assim como o Tite saiu menor da Agora, ele seleção, tem. Tanto que, mas aí tem, assim, como mas é que tá. O Tite são 2 Copas, 6 anos e tal, né? Ele ficou um período. Não pegou tanto nele, a seleção. Né? Não pegou tanto esse trabalho ruim. E tem. Acho que do perfil, como ele não cria tantos vínculos e tantos atritos. Mas ele é um técnico mais de dia a dia, de clube. Ele é um bom técnico de clube, pelos trabalhos de Flamengo e São Paulo. Mas que ele, evidentemente, estava maior na época que estava nos clubes, ele está. Mas eu não acho que isso tenha colocado um carimbo nele, como causou no Tite, por exemplo, depois de longos períodos na seleção. Tem uma outra coisa com relação ao Dorival, queria colocar aqui para vocês. O Dorival, quando sai do Ceará e vai para o Flamengo, ele foi lá para quê? Para empurrar o time no ano, a expectativa era 0, não era ser campeão, não era nada disso. É verdade. Ele chegou. É verdade. Mas, o Dorival chega aqui, a gente quer que, tiramos um louco que o preparador físico batia nos jogadores, precisamos de um cara aqui para botar água na fervura, você leva... Isso não foi o São Paulo, ele não sucedeu o São Paulo. Não, tudo bem, mas é verdade, não sucedeu o São Paulo. Era o Renato, eu acho, né? Ou o Paulo Souza, sei lá. Paulo Souza, algum que São Paulo foi depois do... Mas qual era a conversa naquela ocasião? São Paulo ia até o fim do ano, leva o time para Libertadores, o nosso elenco aqui é bom, queremos um cara que saia de cena, só que comande aqui. Foi assim. Que viabiliza a temporada seguinte. Classifica o time para Libertadores, viabiliza a temporada seguinte. Isso. Aquele gol do... Quando ele foi para o São Paulo... Na Copa do Brasil, lembra? Quando ele foi para o São Paulo, o cenário já era um pouco diferente. Mas ele não estava com a faca no pescoço para você ter que ganhar, senão vier aqui para você ganhar. Claro que teve a circunstância, chegou o Lucas, chegou não sei quem, chegou o Rames e tal, e a expectativa era de conquista. Mas também ele chegou para suceder o Rogério, que era um barata voa, estava todo mundo para baixo, para chegar um cara lá para dar uma acalmada na situação. A pergunta é, no Corinthians é o quê? É fazer a mesma coisa ou é ganhar alguma coisa até o final do ano? Ou chegar se o Corinthians não ganhar mais final, nada... E o Corinthians ficar em 7º lugar no Brasileiro, não, eliminado aqui e ali... O Corinthians já tem um DVD, um documentário para chamar de seu, tá? Porque se o Palmeiras, por exemplo, comparando, não ganhar um campeonato bom até dezembro, o Corinthians vai valorizar isso. Claro. Sim. Agora, com o elenco que tem, com o dinheiro que recebe, não ganhar nada é patético. Não dá para ficar passando a mão na cabeça do Corinthians de novo, então, claro. Mas nesse ponto, entendeu? O Dorival, a responsabilidade é ganhar um título grande. É por isso que eu queria ouvir o Vessone. É assim, deixa ele falar antes. Mas o Dorival não está chegando para apagar incêndio e só, me parece. Até porque, depois que o cara vem da seleção brasileira, como você mesmo disse, está trazendo um técnico de seleção. Qual é a expectativa do trabalho do Vessone? Do Vessone não, do Dorival Vessone. A parte que o Corinthians... dificuldade à parte, né, financeira que o clube tem, porque fez muita bobagem, tem uma dívida muito alta, ele gasta muito para ter o departamento de futebol profissional dele, gasta muito mesmo, né? É uma das maiores folhas salariais desse país. Então a gente tem que ter essa cobrança e eu acho que o Dorival ele tem essa consciência. Inclusive, da parte da comissão técnica agora, que fica mais cara do que era. Né? Mais cara, certamente, um pouco do que era. Aliás, só para passar os nomes aqui, não está claro ainda que vai ser... que todos eles virão para o Corinthians, mas só lembrando, Lucas Silvestre, filho auxiliar, Pedro Sotero, auxiliar, Guilherme Lira, analista, João Marcos, analista, e o Celso de Rezende, preparador físico. Esses 5 profissionais estavam com o Dorival na seleção, vamos ver se eles também vêm para o Corinthians. Às vezes o treinador abre mão de um, de outro, enfim, vamos só ver se
todos eles virão agora. Então o Corinthians gasta um dinheiro muito grande com o seu departamento de futebol profissional, e isso eu estou juntando tudo, jogadores, comissão, viagens e tudo mais que o Corinthians faz. E eu acho que a cobrança tem que ser pelo menos para lutar pelos títulos mesmo. Acho que ele tem essa consciência. E tem um negócio importante. Ao falar sim para o Corinthians, ele confiou também no elenco que ele vai ter. Porque ele falou não para o Santos, ele falou não para o Fluminense, ele falou não para o Grêmio. Ele não aceitou nem conversar com esses clubes. Esses clubes tomaram não do Dorival. Para o Corinthians, o Dorival nunca falou não. Só que não estava acertando a parte financeira, enfim. Aí é aquela outra coisa. Mas ele abriu conversa, assim como o Tite, que falou não para o Santos, falou não para o Grêmio, e para o Corinthians falou sim, e aí deu o gatilho nele que deu lá do problema de saúde mental. Então o Dorival confia no que ele tem, senão ele não teria vindo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não adianta só o Corinthians ter visibilidade, ter investimento, Sim, ter uma torcida, um estádio de Copa, de abertura de Copa do Mundo, ter tudo que tem, se ele não achasse que é possível ter da onde tirar, entendeu? O Corinthians não é mais o time que recebeu o Antônio Oliveira, né? Depois do Isso, Mano, isso, né? exatamente. Então, assim, desses todos citados, é o time que pode conquistar. É o time que tem um dos elencos mais caros do país, né? Então, além de projetar muito, ficar em evidência e tal. Só para dizer que o Dorival, aquele negócio do simples, né? O que o Massini falou, fazer o simples não é fácil. No Flamengo, foi o único técnico que conseguiu juntar Pedro e Gabigol com sucesso. O único, certo? E jogar com Arrascaeta, Everton e a dupla de ataque. Não é qualquer coisa. E no São Paulo, além de ter conquistado um título inédito, ele transformou o Alisson num jogador 20 vezes melhor do que ele é, se tornando um dos principais. Então, mesmo não sendo, digamos, um especialista tático, ele teve marcas importantes no trabalho dos dois. Sem dúvida, verdade. Muito E no bem. Corinthians ele não precisa fazer nada disso. Mas eu não descarto ele, como fez. Ele não precisa médio. Tá Né? pronto. Então, ele precisa, como você falou, o sistema defensivo precisa ser menos vulnerável. Ah, sim, aí sim, O Félix Souza ok. não pode caçar o cara lá no meio de campo e dar uma tesoura, não pode depender só da saída do Hugo na bola parada. A questão que assemelhou o time do Flamengo e do São Paulo do Dorival era a questão do lateral terceiro zagueiro. Isso eu não vejo muito. Não sei se o Vessone acha que algum dos laterais do Corinthians poderia fazer essa Só o função. Angeleri mesmo. E é capaz que aconteça isso, né? No Flamengo era o Felipe Luiz, no São Paulo era o Rafinha. Então era uma linha de 3 zagueiros meio disfarçada, que dava um equilíbrio defensivo, porque o que acontece no Corinthians hoje é triângulo no meio, os 2 laterais vão e os zagueiros jogam expostos o tempo todo caçando. Isso ele nunca fez, né? Nem no Flamengo, nem no São Paulo. Mas acho, juntando... a expectativa no Flamengo não era grande porque a temporada já estava na segunda parte, já estava comprometida. Sim. Parte da temporada. Não é o caso agora, como não era o caso no São Paulo, abril. Mas, evidentemente, o Corinthians, elenco atual, tem mais chances com os jogadores que tem do que aquele elenco do São Paulo tinha. Sim, aconteceu a janela, quando o São Paulo se classifica ganhando do Palmeiras, o São Paulo percebe que tem a chance de ganhar um mata-mata, e aí o São Paulo faz uma janela de Lucas e Ramos Rodrigues, Sim. né, para ganhar. Mas quando ele chegou, não tinha perspectiva nenhuma de ganhar grande título. Era meio voltar a Libertadores via brasileira, blá, blá, blá. E vocês citaram essa parte do Dorival ser um cara tranquilo, de tentar sempre fazer o simples, é um cara que cuida bem do ambiente, e que eu queria destacar um ponto, esse cara vai ser importante. Porque nos próximos dias exato. a gente vai ter votação do balanço no Conselho, que a chance de não passar e reprovar, o que abre automaticamente uma possibilidade de impeachment do presidente, ela existe, do Conselho, porque é uma votação política, e vem o negócio da polícia também. E isso pode dar muitos problemas e desdobramentos internos. Então, essa loucura que o clube vai viver fora de campo, me parece que o CT com o Dorival, ele fica de uma maneira mais blindado, eu acho, assim. É um cara que pode colaborar com essa loucura que o Parque São Jorge vai viver nos próximos dias. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians. Aqui todos os dias tem conteúdo exclusivo pra vocês do Timão. Então já deixa aquele like pra fortalecer, tamo rumo aí a 100 mil inscritos
Assim que batemos essa marca aí, vamos sortear uma camisa oficial do Coringão pra vocês. Então fortalece aí, deixando a sua inscrição, deixando o seu like e também ativando o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. Voltamos com os vídeos aí no canal, numa temporada aí, no momento que o Corinthians tá fechando o acordo com o Dorival Júnior, né? Dorival Júnior que demorou a negociação aí 3 dias, muito disse que me disse, era 3 milhões, não era, mas enfim... Nesta sexta-feira entraram num acordo e é o novo treinador do Corinthians. O que vocês acharam da escolha do Dorival Júnior? Deixa aí no comentário aí abaixo o que vocês acharam. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!